Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. É o primeiro Sem Edição do ano e desde já eu quero desejar um feliz 2018 para você que está acompanhando e que acompanhou o Sem Edição no ano passado. E hoje eu converso com o Vitor Aquino de Queiroz Dávila Teixeira, Vitor Queiroz, historiador, mestre em História Social da Cultura e doutor em Antropologia pela Unicamp, na Universidade Estadual de Campinas. Vitor está na cidade porque ele veio ministrar um curso de música popular brasileira. A gente vai falar um pouquinho sobre esse curso e também sobre a trajetória dele, a carreira, a música, a antropologia. Vitor, muito obrigado por estar aqui no Sem Edição, por aceitar o convite. De nada, obrigado a você. E vamos começar do começo, né? Como foi a sua trajetória até chegar à Unicamp? Nossa, bom, eu sou de Salvador, né? Sou baiano e, para dizer bem a verdade, é um grande acaso como eu cheguei ao Unicamp, porque no final da época de escola, eu estava assim num momento rebelde. O que eu queria? Nada ou tudo, né? Naquele momento eu não queria nada ou tudo. E aí eu não queria nem prestar vestibular. Aí minha mãe que falou assim, menino, preste em duas públicas que não pagam, só para ver como é que é. Então preste na UFBA e preste, eu não queria, e preste em outra fora da Bahia. Aí a contragosto eu prestei. E aí como a UFBA estava, aquelas greves, etc., o calendário estava todo atrasado, o resultado da Unicamp saiu primeiro. Aí na hora que eu estava fazendo fita de que não queria, mas na verdade queria, né? E aí na hora que saiu o resultado, aí eu, poxa, quero fazer, tá? Aí eu fui lá para Campinas. Quando saiu o resultado da UFBA, eu já estava lá. Aí eu fiquei, fui ficando. Então cheguei à Unicamp assim. Aí fez a graduação, mestrado e o doutorado que você defendeu em março do ano passado, né? Isso, aí fui da história para antropologia, exatamente. E assim, quais são as semelhanças e diferenças de viver em Campinas e em Salvador? Dá para fazer aqui? Nossa, são inúmeras. Sim. Inúmeras. Você quer saber mais a minha experiência pessoal ou o que eu leio da cidade, que eu vejo da cidade? Essa experiência mesmo, como a leitura que você já tinha feito de Salvador até os 17 anos, né? Sim, e 17, depois, quando você foi para Campinas, o que é que você viu de semelhança e de diferença? Como foi a adaptação? Em Campinas tem uma questão que, primeiro, é uma diferença geral, que, assim, que é bem... Em Salvador tem uma vida de rua muito rica. E que quem mora em Salvador nem sempre vê, porque claro, está imerso nessa vida e não vê. Então assim, a primeira grande diferença que eu sinto de Salvador para qualquer lugar, né, tirando umas poucas cidades, é essa vida, isso, de a rua muito ocupada, movimentada, tensa, ali a discussão está rolando, né? Eu acho que Salvador tem essa coisa assim, um grande teatro, que eu acho assim, incrível. É um grande teatro, tá todo mundo ali representando muitas coisas, se garantindo sua aparência, seu modo de falar, né? Eu acho tem esse aspecto assim, exteriorizado, eu acho, da vida em Salvador, né? E que é engraçado, assim, numa perspectiva até histórica, de uma cidade que foi a capital da colônia durante, enfim, séculos, né? E uma cidade que desde muito tempo você tem essa vida e que tudo acontece ali, é na praça, é no terreiro, é no boca a boca, é na fofoca, né? Então essa coisa, o barulho da rua, o som da rua. Então assim, Salvador é essa coisa que eu acho incrível, na verdade. Às vezes incomoda também, né? Você quer ficar quieto. Sim. E Salvador não deixa você ficar quieto. Mas assim, tem essa coisa que eu acho deliciosa de Salvador, né? E aí eu fui para Campinas, e Campinas tem uma questão muito específica, que é o seguinte, a cidade que... É uma cidade que tem uma universidade muito grande, né? É uma cidade grande, mas ela tem uma universidade de um porte muito grande para aquela cidade também. Então o que acontece é que você tem uma vida, e no bairro que eu moro, que é o bairro da universidade, é um bairro que é um distrito. E esse distrito é muito pequeno em relação à universidade. Em resumo, você tem uma vida muito universitária. Né? E depois, eu não tenho mais uma vida com os meus colegas de graduação, mas essas pessoas envelheceram, mas eu continuo em contato com essas pessoas. Então assim, a diferença não foi
traumática nesse sentido. Eu tinha um grupo de amigos aqui, lá tem um grupo de amigos também, muito próximo, que tem essa coisa, né, de São Paulo ser mais distante, mas isso mais aqui. Eu não sinto isso, sei lá, deixa eu falar. Não passa nada. Mas tinha um grupo muito de pessoas muito bacanas. Então, assim, o que tem, assim, mas muita diferença. Hoje até comentei na aula, né? Você tem a música da rua, é outra música, que você ouve sertanejo, ouve moda de viola no bar, né? É uma outra musicalidade, é um outro jeito mesmo de encarar as coisas, né? É isso. Assim. Não sei se respondi. Não, sim. E aí você disse, né, anteriormente que você ficou meio resistente de prestar o vestibular. Sim. Quando você passou, qual foi a reação da família? Porque sua mãe estimulou bastante, mas qual foi a reação? Que, pô, o Vitor agora passou, vai ficar um pouquinho distante, né? Por 4 anos. Não, acho tudo de boa, todo mundo muito tranquilo, né? Porque na família tem muita gente ligada à universidade também, então assim, foi uma passagem também muito, muito tranquila, né? E também, claro que eu fui negociando os meus espaços lá e aqui, claro, não posso estar aqui o tempo todo, então fui negociando, mas Foi tranquilo. Foi bem tranquilo. Foi. Bacana. E você é doutor em antropologia, né? A gente até disse aí anteriormente. E eu queria saber de você, Vitor, diante da situação atual do país, do mundo, para onde vai a humanidade? Vixe Maria! Na sua opinião, você que estudou aí antropologia. Não, a humanidade é muita coisa, é grande. Complexo. Não é assim, você falou em relação à antropologia, vou afunilar um pouco só a pergunta. Sim. Porque assim, no caso específico da educação e da cultura, a gente está vivendo um período que é complicadíssimo, né? Mesmo. Politicamente, quando ele fala isso politicamente, você reflete imediatamente em uma série de coisas, né? Então, por exemplo, né, tem uma amiga minha que trabalha num órgão que ela monitora a questão de fome e tal, lá em Campinas. E ela, dado direto, tem mais pessoas passando fome do mês tal, está crescendo o número de famílias passando fome. Então, assim, o que parece muito distante, né? Alguém fez alguma coisa lá no Planalto, o resultado é direto. E no caso de arte e cultura, educação, tudo isso nesse balaio é assim, quem é cortado primeiro, né? Porque isso também é um problema, é engraçado isso, né? Você tem um Brasil, você tem uma produção cultural e artística impressionante, mas você tem, no plano governamental, raramente você tem qualquer vislumbre de que isso seja algo interessante, né, sob qualquer ótica, monetariamente, em questão de imagem do país para o exterior. É muito engraçado como isso é muito pouco utilizado. Claro, tirando exceções, né, os governos do PT é uma exceção nesse sentido, né, um plano mais à esquerda, num plano mais à direita, os governos de Antônio Carlos Magalhães aqui na Bahia, isso fez toda uma questão, né, com a cultura do Estado, ele usou isso como, né, como propaganda, como tudo do governo dele. Tirando essas exceções, são exceções, né? Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, são exceções. Tirando as exceções, que esse é o caso desse governo que está aí hoje, que é um governo de uma elite bem retrógrada, né? E é isso, é uma elite retrógrada que, sinceramente, eu acho que não... Então, voltando à sua pergunta, em relação à antropologia especificamente, mas não é antropologia e a todas as áreas acadêmicas e também as áreas artísticas. Eu acho que, assim, alerta vermelho máximo, porque, assim, estamos sob ataque mesmo, né? No caso das universidades, a tentativa é esvaziar as universidades públicas, como o ensino médio e fundamental público foi esvaziado, né? Porque na década de 50, a escola pública, todo mundo queria estudar na escola pública, né? Porque era muito boa, né? E isso foi esvaziado. Então, assim, eu acho que a próxima fronteira é a universidade. Eu acho que o objetivo é isso, é transformar em ensino privado, entrar em outras lógicas, né?
Agora, eu não sou catastrofista, né? Eu não gosto dessa visão assim, como o Humberto Eco fala, apocalíptica. Eu não gosto dessa visão apocalíptica, tá se acabando. Eu acho que assim, a questão é, estamos num estado, nesse momento, que assim, quem trabalha com arte, com cultura e com educação está na guerrilha, sabendo ou não. E aí agir nessa guerrilha, como é que vai ser, né? Estamos na trincheira, né? É uma Cada dia trincheira, de guerra, né? é isso. Isso mesmo. A sua tese de doutorado teve o seguinte título, né? A pedra que ronca no meio do mar. Vainidade, silêncio e experiência racial na obra de Dorival Caymmi, que você apresentou em março de 2017, né? Você defendeu. Me chamou a atenção essa experiência racial. O que é isso? O que você chama de experiência racial? Boa. Inicialmente eu ia falar de negritude, em vez de experiência racial. E aí, se for me dando toques, né, várias pessoas dizendo assim, que negritude era algo que podia lembrar para pessoas diversas muitas coisas, né? Então, por exemplo, você tem um movimento, enfim, no início do século XX, francófono, entre África e Europa e Caribe, de negritude, em francês. Que é isso, que é negritude, e que, por exemplo, as pessoas me perguntaram, você está ligando a isso? Que é Leopoldo Sédar Senghor, Aimé Césaire, esse povo pensa, né? Esse pessoal do início do século XX. Você está ligando a esse pessoal? Eu falei, ixi, não necessariamente. Né? Aí quando eu fui vendo, pá, esse nome já está, né? As pessoas já lembram de outras coisas com esse nome. Né? E aí aí eu fui, e na verdade eu fui orientado por Heloísa Pontes, e fui orientado pelo Luiz Gustavo Rossi. E aí o Luiz Gustavo, numa reunião de orientação, muito naturalmente, ele surgiu com esse nome. Eu falei, pô, esse é um nome que é interessante. Porque assim, mais do que puxar alguma coisa como assim, uma essência, ser algo ou não ser algo, o que eu estava interessado no caso de Caymmi, enfim, e que eu estou interessado, né, em geral, essa ideia de experiência racial, que é o seguinte: você tem, enfim, na sociedade em que você vive, né, você se considera algo e é considerado pelo outro que olha com também. Bom, então você pode, por exemplo, não se considerar negro, mas todo mundo te considera. Ou, o contrário, você pode se considerar negro e ninguém te considera. Enfim, mas quando você se considera e todo mundo também te considera, ou negro, ou branco, ou cigano, ou judeu, ou, enfim, qualquer experiência racializada, né? É bom, quando for um público mais amplo, explicar. Quando a gente fala raça, só fazer uma distinção, porque assim, raça biológica não existe. Né? A gente é uma espécie, enfim, né? Então assim, não existe uma raça biológica. E também a nossa diferença, por exemplo, para o chimpanzé, que é o nosso primo mais próximo, é de menos de 1% do nosso código genético. Pra você ter ideia, da gente para o chimpanzé, imagina da gente para a gente, não tem diferença, assim, são diferenças minúsculas. Né? Então assim, não faz sentido, por exemplo, a raça tal tem tal aptidão para isso, a raça tal salta mais, nada mais, canta mais, dá mais pirueta, né? Não faz sentido. Mas as pessoas são, por suas aparências, e às vezes não só no caso de judeu. Você tem judeu negro, judeu de tudo quanto é cor. Mas você tem, as pessoas consideram você algo, né? Bom, tudo bem. E aí, nesse considerar você algo, essa questão que não fica tanto abstrato, porque pessoas morrem por isso. Entendeu? Pessoas tomam enquadro policial, tem 2 pessoas andando, até lá o negro vai ser enquadrado pelo policial. Então assim, essa questão não é também num plano abstrato, essa questão acontece no plano prático. Né? E essa experiência racial seria isso, é uma tentativa de, a partir de trajetórias pessoais e coletivas, né, falar como pessoas e coletivos lidam com essas imagens que elas fazem deles e que as pessoas fazem deles também. Então a experiência racial seria essa ideia, né? É o conjunto de experiências que você tem a partir de uma posição racializada, né? Que você se coloca e te coloca. Entendi. É isso. Aí... E você, assim, a obra de Dorival Caymmi é uma obra rica, né? E você optou por 2 canções para analisar no seu trabalho, que foi Promessa de Pescador
e Sargasso Mar, não é isso? Isso. Quais foram as razões para a escolha dessas duas canções? Assim? Tem a ver exatamente com a experiência racial. Na verdade, eu poderia ter escolhido outros também, né? Mas são duas canções que têm 30 anos de diferença, de uma para outra, né? Uma é composta talvez antes de 38, né? Mas seguramente nos anos 30. E outra é composta em 70 e... acho que entre 73 e 75. 75 ela é apresentada num show com Gal Costa. Né? Bom, são 30 anos de diferença. E aí, na verdade, isso foi uma das coisas que logo no início da pesquisa me chamou a atenção. Falei, olha, Dorival Caymmi, essa é a questão. E também porque negritude foi para segundo plano. Por quê? Se eu perguntasse para o Dorival Caymmi, não encontrei com ele, mas se eu encontrasse com ele e perguntasse na lata, ele não ia falar. Ele era uma pessoa que jogava e não falava. Então, assim, se você perguntar diretamente questão racial na sua obra, ele iria desconversar. Né? Então eu falei, olha, eu vou ter que ir por outros índices. Né? Ele não vai discutir o problema do negro na minha obra. Nunca iria falar isso. Então eu percebi no início da pesquisa, eu falei, olha, temos duas músicas, porque as duas que falam a mesma cena. É um pescador se dirigindo a Iemanjá. Tanto em uma quanto a outra. E a perspectiva é completamente diferente. Então nos anos 30 você tem uma perspectiva muito mais exteriorizada, né? Como se ele estivesse vendo, ele está vendo aquela cena como se fosse ele filmando de fora. Né? Embora seja em primeira pessoa, mas assim, né? Usa, por exemplo, um trecho em um Yorubá meio estrupiado, mas também só para constar, tá, para dar uma cor local, uma coisa. E, por exemplo, em 75, você tem essa mesma pessoa com um discurso completamente dentro. Né? De dentro do candomblé, de dentro, enfim, de uma valorização de África, aí já está em outra chave. Eu falei, aconteceu alguma coisa na vida desse artista, porque em 30 anos, como é que ele... Né? Aí a pergunta é, ele mudou de postura ou não mudou de postura? Ou o que aconteceu entre uma coisa e outra? Né? Então foi mais ou menos por aí a escolha das duas. Entendi. E você falou aí, né? Mas você, na sua vida, você esteve com Dorival Caymmi em alguma ocasião? Rapaz, Dorival Caymmi é meu fantasma. Sabe por quê? Eu era... Não sei exatamente porquê, mas eu ouvi ele pela primeira vez quando eu era criança e eu fiquei encantado. Né? Isso, inclusive foi uma dificuldade de trabalhar com ele no doutorado, que eu tive que lidar com o fã. Tive que botar o fã na gaveta um pouquinho, em algum momento, porque... Mas assim, quando eu era criança, ele ainda fazia shows, cada vez mais esporádicos, mas ainda fazia shows. E eu acho que eu fui em um ou dois, e nos dois que eu fui, ele ficou, no dia da apresentação que eu fui, ele ficou doente. Ele tá velhinho, né, já. Não vi. E teve um que eu lembro que eu chorei o show todo, que eu queria ver ele. Aí vieram os filhos, eu não queria ver filho, não queria ver ninguém, eu só queria ver ele. Eu lembro de chorar o tempo todo. E quando eu tava querendo pesquisar, ele ainda estava vivo, bem velhinho. Mas aí no meio do caminho, ele morreu e tal. Mas, então é isso. Te respondendo, não tive contato com a pessoa, não. E no processo de produção desse trabalho, da sua tese, você teve a oportunidade de entrevistar muita gente boa, importante da nossa cultura, né? Gilberto Gil, Rosa Passos, Antônio Risério. Como foi essa experiência e quem mais você entrevistou assim? Que foi bacana para você? Olha, eu entrevistei, outra coisa de botar o fã tudo no bolso, porque foi muito difícil, com pessoas que eu admiro muito, né? E muitas pessoas de outras gerações também, então assim, né? Eu tenho o máximo respeito e tal. Foi interessante, muito, eu entrevistei de música, entrevistei a família Caymmi, Danilo e Dori, entrevistei a neta de Dorival, Estela, que tem alguns livros sobre ele. A irmã dele faleceu, hoje está falecida, mas estava viva na época, Dona Dinaí, da família Caymmi. Aí, de música, Gilberto Gil, Rosa Passos
E de intelectuais, o Risério, Robert Silence foi meu primeiro orientador, Peter Fry, foi. Se eu estou esquecendo alguém, me perdoe. Lídia Ortélio, que estava lá hoje de manhã, e talvez eu esteja esquecendo alguém. Sim. Mas se estiver esquecendo, me perdoe. Eu fui no Afonjão, a entrevista não foi gravada. Mas Detinha de Xangô também está falecida hoje. Né? Eu ia entrevistar a Mãe Estela estava indisposta no dia, mas aí foi ótimo, conversei com a Mãe Detinha, foi ótimo. Bom, então na verdade essas entrevistas, como foi para mim entrevistar essas pessoas, assim, eu queria, também de um modo muito intuitivo, no início da pesquisa, eu entrevistei todo mundo no início da pesquisa. Né? Então assim, eu tinha um conhecimento de fã da obra, a obra estava conhecida, mas na perspectiva do fã, estava ali, né? A obra estava ouvida, né? E algo lido de curiosidade, tudo tal, mas não tinha começado a pesquisa. Eu fui para essa pessoa que eu falei, pensei o seguinte, olha, eu estou lidando com uma pessoa recentemente falecida e eu quero entrar em contato com pessoas que conviveram com essa pessoa, né? Conviveram muito com essa pessoa. Ou escreveram, tiveram um trabalho especificamente sobre ela. Rosa Passos, que gravou uma discussão sobre Caymmi, por exemplo. Antônio Risério, que primeirão a dedicar um livro a Caymmi e tal. Então assim, eu fui atrás dessas pessoas, na verdade, uma tentativa de ir tateando, de encontrar o contorno daquela figura, né? E aconteceu uma coisa maravilhosa, porque era um contorno, como você deve imaginar, muitas pessoas e pessoas diferentes, o contorno não foi nada simples, foi um prisma. Cada um me dava uma imagenzinha que era levemente diferente da imagem do outro. Aí eu falei, poxa, isso é muito bom. E aí, logo no início da pesquisa, a questão mudou, né? Eu não estudei exatamente o Dorival Caymmi, a pessoa Dorival Caymmi, né? Eu acabei estudando, né, todo o imaginário, né, em que ele participa e outras pessoas participam também. Então, desse Caymmi, dessa pessoa de Caymmi, que é maior do que o indivíduo Dorival Caymmi. Então é isso. Essa chegada nessas entrevistas foi muito bom, que eu tive contato com essa pessoa, né? E um contato muito vivo, muito interessante, né? Por exemplo, eu lembro quando eu entrevistei Dori. Eu entrevistei no apartamento que Dorival tinha morrido. Então foi um lugar muito carregado, Dori se emocionou, tal. Algum momento eu entrei no quarto em que Caymmi tinha inclusive falecido, tal. O próprio Dori me levando. Então assim, e depois eu lembro de ter, assim, para dar uma... Né, eu fui na praia de Copacabana. Aí eu fui um pouco olhar para a praia, olhar para o mar, para espairecer. E aí e a sensação de uma presença é engraçada, né? De uma presença muito... Na paz, parece que ele está aqui. Né? Parece que ele está... Parece que eu acabei de encontrar com ele. Então foi assim, as entrevistas. Agora, de fato, pessoas muito... muito importantes, é um desafio lidar com essas pessoas, né? Muito importantes. E também muito expostas à mídia, muito, né? Então assim, um desafio. E uma coisa que eu fiz também, eu falei, olha, eu não quero constranger os meus entrevistados a ficar, assim, eu não quero ficar fazendo a cariação com o entrevistado, no sentido de você fez isso, não fez aquilo, eu falei, bicho, isso aí não. Se eu quiser esse tipo de dado, eu vou buscar em outras fontes. Então assim, o que eu deixei as pessoas falarem. Qual coisa que eu fazia desde o mestrado? Eu deixo as pessoas falarem. E é isso, eu geralmente anuncio o meu interesse. O meu interesse é Dorival Caymmi, assim, assim, assado. E deixo, e as pessoas vão. Então assim, geralmente são entrevistas, elas acabam saindo longas, né, as pessoas falam bastante. E geralmente também muito emocionadas. Eu também deixo muito livre, falo, se quiser que eu desligue o gravador a qualquer momento. Então assim, esqueci de Nancy Caribé, a viúva de Caribé, e Solange Caribé, filho de Caribé. Mas eu tinha esquecido, eu estava na cabeça que eu tinha esquecido alguém. E foi isso, então assim, e nesse sentido, teve entrevistas muito bonitas, né? Nesse sentido de emoções, pessoas revivendo ali, né? Várias coisas. É isso. E inclusive é interessante também porque pessoas que eu concordo com
as ideias que eu não concordo. É muito legal isso também, né? De você, né? Enfim, que nessa vida de Facebook em que você escolhe quem você gosta e quem você quer gostar e quem você quer, né? Isso é uma coisa que temos que cultivar, né? De você ouvir que você não concorda plenamente e ter um papo bacana, né? Enfim. Bacana. Não, é curioso que você falou aí dessa sensação da presença de Dorival, porque eu entrevistei um jornalista aqui por Sem Edição mesmo, Thiago Bittencourt, ele é baiano, e ele fez um livro sobre Raul, o Raul que me contaram, e ele me disse também que teve uma época que ele estava prestes a lançar o livro, que ele estava na casa, no apartamento dele em Brasília, e ele sentiu a presença de Raul também, é curioso, né? É assim, não, enfim, há toda uma conspiração aí. E você, velho, disse que aprendeu, eu vi uma entrevista sua, você dizendo que aprendeu a comer pimenta em Campinas. Como é isso, né? E aí, nada de rótulo, nada de estereótipo, né? Porque o baiano que aprendeu a comer... Isso eu falei na entrevista, de propósito, mas ótimo, nesse sentido, né? Porque... Mas não é experiência só minha, não. Tem por exemplo, sei lá, Tarsila Amaral, Vila Lobo, um monte de gente vira brasileiro quando tá em outro lugar, né? No caso desses, estava em Paris, aí lá em Paris, né? É que vem essa brasilidade, vem ali. É engraçado como você tá em outro lugar, mas no caso da pimenta não tinha nada a ver com a Bahia. Por incrível que pareça, no caso da pimenta, eu adoro feijão, eu adoro queijo. Aí eu tava no restaurante mexicano com o pessoal. E aí tinha um negócio que era feijão que tinha queijo. Eu falei, bicho, eu quero muito comer essa história. E tava muito cheio de apimentada. Eu falei assim, vamos enfrentar. Foi o batismo de fogo da pimenta. Entendi. A partir daí... Você está aqui em Salvador, né, para ministrar o curso de MPB, né, Música Popular Brasileira, no Centro de Formação em Artes, que é um órgão ligado à FUNSEB, a Fundação Cultural do Estado aqui da Bahia. Como e por que o curso foi pensado? Legal. Vamos só fazer merchandising. Quem não foi, pode ir, pode fazer a aula avulsa. A aula avulsa está R$25, está a produtora me olhando aqui, R$25. A aula avulsa, pode fazer, sinta-se à vontade. Bom, depois do merchandising, como eu cheguei a... Como e por que ele foi pensado, né? Porque eu acho importante um curso para discutir MPB, uma vez que a gente está cheio de influências. Legal. E assim, muitas pessoas ainda não conhecem, né, a história da nossa música. É importante conhecer. Na verdade isso é assim, eu sempre estudei, para mim esse binômio, música, né, e raça, experiência racial. Isso é o cruzamento entre as duas coisas é o que me interessa. E aí os temas vão surgindo, né, nessa esteira, né? E claro, também os temas vão se ampliando, podem ir para lugares mais longes ou lugares mais próximos. Tá. Nesse meio do caminho eu acabei me especializando em música popular brasileira, né? Nesse processo. E aí eu acabei meu doutorado e entre engatar uma próxima coisa acadêmica, eu falei, eu preciso me manter. Aí eu falei, preciso me manter, e foi muito por acaso, eu estava inclusive num samba, abençoado por um samba, eu estava num samba com o pessoal de militante, lá em Campinas, num samba ótimo que tem lá. Aí a gente está fazendo um curso de História da África, o pessoal da AE, né, que é uma corrente do PT. E num centro chamado Centro Cultural Esperança Vermelha. Eu não conhecia essas pessoas. Estava lá no samba, um colega de mesa do samba, e tem uma amiga minha que estava mais ligada a eles, e ele falou, Vitor, pode dar aula de História da África? Eu disse, posso ajudar voluntariamente, legal, não sei o que. Então fui dar uma aula lá. E aí é isso, me deram a ideia, você dá uma aula aqui, e se você oferecer um curso, né, cobrando um valor barato, simbólico, que seja acessível para todo mundo, para a militância, tudo, foi claro. E aí surgiu isso, então comecei ligou essa luz, né? Aí eu dei um curso de História da Arte, foi o primeirão, depois eu dei um curso de MPB, né? E aí, enquanto eu estava dando esse curso de MPB, algumas pessoas daqui começaram a me escrever, poxa, queria esse curso em Salvador, não sei o que, isso ficou na cabeça. Aí, em algum momento, eu busquei alguns lugares, estava no momento, Mércia, que
que trabalha na Fundação Cultural. Messer virou assim, Vitor, vamos fazer na Fundação? Aí pronto, eu comecei a conversar com a Fundação, né, sobre isso. Então assim, mas eu acho que não só é importante, né, falar de música popular brasileira, como eu acho que é isso, quantas coisas tem para se discutir aí, né? Você tem limites muito variados, né? Então assim, você vê que a perspectiva, você estava lá na aula hoje, a perspectiva, né, de refletir sobre música e sobre outras coisas juntos, né? Porque é isso, num país que tem, enfim, a música como lugar com a centralidade muito grande, tudo é permeado por música e também a música é permeada por tudo, né? Bacana. E o que é MPB para você, Vitor? Vinde, Maria. Não, isso é uma questão. Não vale que estava na aula hoje. Aí ele está fazendo a pergunta que foi o tema da aula hoje. Não, mas é uma pergunta que tem várias respostas, né? Tem uma resposta possível, a mais restrita, né? A gente pode dizer que MPB com esse nominho tal, é uma determinada criação ali de meados do século XX, né? Feita por uma série de jornalistas que também eram compositores, músicos, folcloristas, tá? E se criou uma ideia, né, de MPB com esse nome e como uma categoria também de uma música com uma respeitabilidade, né? Ali em torno de meados do século XX. Então, o mais restrito que a MPB é isso. Agora, a MPB, por exemplo, depois se destacou disso para virar, por exemplo, um gênero musical. Tem gente que ouve isso, vou no barzinho, ouvir o quê? Vai tocar forró e MPB. Ou seja, forró já não está dentro do música popular brasileira e a pessoa vai ouvir, né, o que seria essa MPB gênero? Seria um tributário dos anos 60, 70, da época dos festivais ou do samba dos anos 70, que foi ali colocado como MPB. Agora, de uma maneira mais ampla, que é isso também que estou trazendo para o curso, é pensar música produzida no Brasil e música do Brasil, né? Música que tem registro, porque sem registro a gente não tem como falar, né? Então assim, o que foi registrado, né, fonograficamente antes do fonograma de outras formas, né? E tem essa questão do popular e do comercial, que entra no circuito de circulação comercial, industrial, né? Então assim, estou entendendo como música popular brasileira é isso, uma música feita no Brasil e também do Brasil, né? Que é veiculada televisão antes, rádio antes, partitura, piano, teatro de revista, uma série de coisas, né? E é isso. Agora, a fronteira é muito difícil, como toda fronteira. Dá para fazer vários desenhos, né, do que incluir ou do que excluir dessa música. Inclusive, uma proposta do curso, que é isso, eu abri hoje a primeira aula e na sexta, a última também será isso. Que eu falei, são as duas aulas estranhas, no sentido daquilo que normalmente é colocado de fora dessa grande tradição da MPB, porque essa grande tradição da MPB também é isso. Ela abarca toda a música feita no Brasil? Não. Então, tem essas escolhas, né, que são essas escolhas, entre aspas, que não é assim, racional, né? Essas escolhas sociais do que entra, do que sai, né? Mas sempre também com muita disputa, as pessoas disputam, né, seu lugar ao sol. Obviamente, né? A gente já está encerrando, tem a última pergunta que é a seguinte: para você, qual é a situação da música feita no Brasil? O que é que você acha que é bacana, o que é que você acha que não é bacana? Se existe isso de bacana e não bacana, enfim. Hoje? O que é que você acha de música hoje no Brasil? Nosso cenário musical hoje. Todas as vertentes. Olha, sabe por que é complicado falar? Porque é engraçado, né? Olhando para trás, a gente tem um acúmulo
enfim, de conhecimento feito sobre algo, e de fazer, nos anos 80 era assim, acontecia isso. É muito difícil, né, falar estando imerso no problema, estando, né, participando da música feita hoje, vivendo, escutando, consumindo, fazendo. É muito difícil a gente ter esse nosso do alto da montanha, lá da alta montanha, a música dos anos 2010, é muito difícil, né? Então, mas assim, tem acontecido coisas muito interessantes. O que dá para ver, o que dá para apontar são tendências, e eu sou curiosíssimo para saber o que cada uma dessas tendências, o que vai acontecer na próxima jogada, na próxima rodada, porque assim, as coisas estão em jogo, né? Mas hoje tem um grupo de pessoas que é o grupo dos apocalípticos, o grupo da decadência, que acha que a música popular brasileira está acabando, está não sei o que, não sei o que. Discordo frontalmente. Eu acho que a gente tem, muito pelo contrário, uma situação o contrário, é de uma riqueza que chega a dói, de tanta coisa. Por exemplo, por um lado, né, vários dos clássicos devem estar todo mundo vivo e muitos produzindo. Então, assim, no tempo de hoje, agora em 2018, né, o que é música contemporânea no Brasil em 2018? É Tom Zé, Gilberto Gil, um monte de senhores, né? E é uns meninos de 20, 18, 17 anos, né, convivendo, né, nem sempre harmonicamente. Então, assim, bom, isso. Agora, quanto a tendências, é isso. A gente está num momento em que você tem muito acesso a meios de comunicação e meios de produção própria de música. Por exemplo, você tem um celular e você faz um clipe todo com um celular, né? Então isso, você tem um primeiro momento, parecia que a indústria fonográfica ia acabar, ali nos anos 80. Né? E de fato a coisa capengou, nossa, agora com download, com não sei o que, agora vai acabar a indústria fonográfica. Não acabou. Incrivelmente ela se reinventou. Então assim, a primeira novidade para mim dos anos 2010 é isso, a sobrevivência da indústria fonográfica, que é incrível, né? Em muitas, não existe mais a hegemonia de umas poucas gravadoras, mas existe uma série de selos, gravadoras e cenas independentes, né? Então, por exemplo, o rap paulista, ou o movimento Mangue Beat, nos anos 90, 89, lá em Pernambuco. Esse pessoal deflagrou cenas que começaram a não precisar passar pelos grandes eixos do Sudeste, né? A própria She Music na Bahia, eixos que começaram a cortar esse mediador, né? E isso gerou, na verdade, inicialmente parecia uma grande centrifugação, agora vai cada um para um lado, né? Outra surpresa que tomamos, agora a centrifugação parece, em vez de ter feito assim, as pontas que poderiam ir cada vez mais longe estão se comunicando. Então hoje em dia, né, o que tem é isso, pagode funk em Salvador, aí você tem o cara que faz forró e mistura com rap, aí você tem índio guarani tocando rap, aí você tem, as coisas estão se misturando. Isso eu estou muito curioso, acompanhando com muita curiosidade. Outra coisa, quanto à questão de gêneros musicais, acho que tem um preconceito de gênero musical terrível, que é assim, você diz assim, tal gênero é bom, tal gênero é ruim, ou tal compositor é bom, tal... Rapaz, assim, eu acho que tudo, né, obra de um compositor, tem coisa boa e ruim ali naquele balaio. Entendi. E você tem que garimpar aquele balaio. Então assim, as questões assim, funk é todo ruim. Não. Funk é todo bom. Não. Né? Você tem que garimpar, e aí, não é só a sua opinião que importa. Aí, sendo antropólogo, você nem tem que combinar com... E o que os funkeiros, né? Quais são os sistemas de classificação dos funkeiros sobre os funks que eles fazem, né? Então, bom, o que mais? Aí, sobre o funk, especificamente, antes do funk, o rap e várias músicas do norte do país. Tecnobrega, vários tipos de carimbó, etc. Né? É incrível como eles fizeram circuitos absolutamente independentes mesmo da grande indústria.
Então isso, por exemplo, há uma cena na cidade de São Paulo, nas periferias de São Paulo, uma cena vivíssima de rap e que a gente não tem notícia. Porque não chega pra gente, porque é feita, consumida e produzida ali. E a gente tem um acesso a uma ponta de iceberg dessa produção. A mesma coisa com, eu conheço música paraense, conheço banda Calypso, banda Onete. Você conhece a ponta de um iceberg Está na superfície, né? que é imenso e que não depende... Bom, do outro lado, uma coisa que eu acho interessantíssima, por exemplo, o funk, e agora se confirmando com clipe de Anitta, com, enfim, MC Fiote, várias pessoas, né? O funk, eu tô acompanhando com muita curiosidade que o funk tem feito um caminho de acesso e valorização social muito parecido com o que o samba fez há 100 anos atrás, né? O funk está dialogando com setores discordantes e fazendo várias, por um lado isso, por um lado aquilo, fazendo várias negociações, né, para se colocar como uma nova música, digamos um termo gramsciano, hegemônica, né? Eu acho que o funk está com essa vontadezinha de se tornar uma música hegemônica. Eu estou achando isso bastante curioso, né? Assim, parecido com o samba de 100 anos atrás, uma música que há pouquíssimo tempo, décadas atrás, anos atrás, era uma música associada a tudo de ruim, a escória da sociedade, e essa música, assim como o samba 100 anos atrás. Isso. É isso, Caetano Veloso e Gilberto Gil continuam fazendo o trabalho deles, né? O que também é muito interessante, que é um peso também para os músicos novos, porque assim, felizmente para nós público, infelizmente para os jovens músicos, esses senhores estão mandando ver. Quando a gente acha, não, o fogo está morrendo ali, aí lá vem Caetano Veloso e lança um abraçaço e fala, poxa. E é isso, né? O último disco de Ney Matogrosso, são umas coisas impressionantes, a produção de Maria Bethânia recente e tal. Então eu acho muito vivo, né? É muito rico. Da música de Salvador, outra coisa que eu estou acompanhando com muito carinho, né? Além de ser daqui, porque assim, é engraçado como o boom da música comercial baiana, esse baiano é Salvador e Recôncavo na maioria das vezes, né? Esse boom da música comercial refluiu, né? Então, por exemplo, hoje numa rádio de São Paulo não se escuta, né, o que está acontecendo no Carnaval de Salvador, como há 15 anos atrás se escutava diretamente, né? Então assim, mas por outro lado, né, está acontecendo em Salvador uma coisa absolutamente contraintuitiva que ninguém conseguiria adivinhar, que é uma volta de música instrumental e de apelo popular, ou de músicas que podem ter parte vocal, mas bastante centradas na música instrumental, por exemplo, Baiana System, Rumpilés, assim, uma coisa... Como é que uma Big Band consegue, né? Então assim, o que eu acho bacana da música popular brasileira, e hoje também, é esses mistérios. Como é que uma Big Band, formada por não sei quantos músicos, com uma musicalidade que não é fácil de escutar de primeira, né? Como é que eles conseguem estar, inclusive, no carnaval, né? Então, agora, o que vai virar disso? Né? Assim, é isso. Qualquer, sabe-se lá, Elba Ramalho acabou de lançar uma Ave Maria. Então, as pessoas viram e nos surpreenderam. Eu vi, rapaz, Elba Ramalho tá cantando Ave Maria, bicho. Né? É isso, quando você pisca o olho, tudo mudou. É muito interessante. Só que eu acho também, de novo, essa coisa do alto da montanha, né? A gente olha para trás, anos 40, a gente olha do alto da montanha para os anos 40. Né? Era tão vivo quanto, né? Tinha muita coisa acontecendo também, né? É que depois a gente vai encaixotando também, né? Também tentando entender e encaixotando também. É isso. Então eu curto, me divirto. Aí outra coisa, eu acho que música, que tem uma coisa que... música não só é uma arte no tempo, que usa o tempo, né, para existir, mas como ela é uma arte no tempo, é uma arte absolutamente histórica, né? Mas você toca um Beethoven aqui, é o Beethoven aqui, né, que está acontecendo aqui,
né? Com esses músicos tocando, com esse corpo ouvindo, com esse tímpano ouvindo, né? Então acho que é isso também, muito interessante, o que eu acho que quem gosta e quem não gosta do que está acontecendo na música popular brasileira hoje, vá nos shows, vá na rua, vá no carnaval, prestigie o músico, vá dançar, vá cantar junto, porque eu acho que não perder isso, acontece ali, né? A experiência estética, né? Enfim, velho, eu agradeço a você a participação aqui nessa edição. Muito obrigado, eu fiquei muito honrado mesmo. Você trouxe aqui informações que será útil para mim e para quem está assistindo. Muito obrigado. Antes de encerrar, eu quero agradecer a produtora, né, Grácia Queiroz, que fez toda a cenografia aqui, ajudou a gente.